Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história. Emoção à flor da pele, para rir, para se emocionar. Entender melhor a vida e o seu próximo. Já somos mais de 2.000 inscritos. Agradeço sua participação. Você é nosso maior legado. Continue compartilhando nosso conteúdo. Deixe seu like. Se inscreva se ainda não for inscrito. Acione o sininho para novas notificações e, se possível, visite nossa loja. Olá, meu nome é Rodrigo Lucas, morador aqui da cidade do Rio Grande da Serra já há 41 anos, mas eu não vou falar que é desde que nasci para não atrapalhar. Bacana, esse garoto é terrível. Rodrigo Lucas, um talento enorme. Um prazer te receber aqui. Olha que eu falo isso para muito poucas pessoas. Sim, mas é um prazer te receber aqui. Rodrigo, você nasceu onde? Naturalmente de São Caetano. São Mas Caetano eu do Sul. falo que eu passei poucos dias lá, que foi o período da maternidade. Mas Bela cidade, né? Rio Grande da Serra e já era. A melhor da América Latina e a quarta do mundo. São Caetano. O IDH fantástico. Verdade. E Rio Grande, aconteceu quando na sua vida? Não, é o Rio Grande da Serra, na verdade, a vida toda. Né? Boa parte da minha vida, praticamente 80% da minha vida, na Pedreira, no bairro Pedreira. Bairro Pedreira. Isso. Icônico, você também gosta dos ícones, né? Não, a família é muito grande, né? Ali da junção, tanto da parte dos meus avós, meu avô paterno, ele é dele o sobrenome Lucas, então, que vem do vereador, o ex-vereador José Lucas, o Antônio Lucas Filho, que é o meu avô, filho mais novo do Antônio Lucas, que é até o que recebe a homenagem do colégio no Jardim Novo Horizonte. Sim, né? interessante. O Antônio Lucas, junto com o José Belo, tem uma história muito grande na cidade, né? Trabalhadores que, dentre vários feitos, ajudaram ali na construção de várias coisas do bairro, principalmente a igreja, lá em cima a igrejinha, né? Lá na Pedreira. Então, essa junção, principalmente com os Belos, fez a família crescer absurdamente. Ali, tem primo para todo lado na então, Pedreira. Rio Grande da Serra... E vai ganhando. Desde a tenridade. A vida toda em Rio Grande, não morei em outra cidade. Morei em bairros. Né? Cheguei quando eu fui casar, ali com 20 e poucos anos, né? Eu fui morar no centro, estava trabalhando no centro, então fui morar no centro, morei na Vila Albano, morei na área central mesmo, morei na Vila Figueiredo, cheguei a morar no bairro da Vila Conde e retornei para Pedreira e lá estou, e até quando Deus quiser. A formação também, em Rio Grande ou saiu por fora? Não, estudei, cheguei a fazer o colégio na cidade de Ribeirão Pires, né? No colégio Dom José Gaspar, mas depois retornei para Rio Grande da Serra, terminando em Rio Grande mesmo. Estudei no Cassiano Ricardo, estudei no Chico Melo, ali na Vila Suzuki, estudei na própria Pedreira, né? Boa parte da formação na Pedreira. Fiz pré-escolar na antiga Polônia, né? Entendi. Tinha o prézinho ali da Polônia, cheguei a estudar lá também, então a formação praticamente aqui. E música, profissões, estudei para fora da cidade. Né? Beleza. Música. Cara, tu é um artista fantástico, assim, além de ser um locutor fantástico, também tem uma história na cidade. Assim, trabalhou na rádio, a única rádio que eu considero a única rádio você trabalhou. E me diz aí, como é que surgiu a música na tua vida? Foi lá no colégio, rockzinho, como é que foi isso aí? A prosa, né? O dedo de prosa, o dedo vai ser bem grande agora. Porque você pegar um cara que fala bastante para ir contando história, eu na verdade assim, a música na minha vida, ela é uma coisa de berço, né? Eu nasci com isso porque meu pai, a família do meu pai sempre gostou muito. Meu pai, ele tinha um violão que era do tio dele, né? Entendi. Meu tio avô. Esse violão foi, por exemplo, uma base para mim dentro de casa, toda vez ver aquele violão. Então meu pai gostava de dedilhar, gostava de tocar, né, no instrumento, colocava os discos, né, de vinil para tocar, quando ele tinha os momentos dele de folga, e eu acompanhava isso ainda na primeira infância. Mas, como eu sou de berço evangélico, nós frequentávamos uma igreja na minha infância, que essa igreja tinha um forte apelo ali para coral,
a área musical dividida ali entre crianças, jovens, adultos, então trabalhava muito esse processo. E eu acompanhava isso, né? Então a música fazia parte ali do contexto, né? E lógico, não é só participar, existia em mim também um desejo, uma vontade de exercer música, né? Então, mesmo nos corais infantis, ali já com 3, 4 anos de idade, participava. Mas o despertar mesmo, isso eu até conto na minha biografia profissional, o despertar da música veio através de um professor na rede estadual. Né? Ah, tá. Foi através entendi. de um professor. Apesar de ter todo esse acesso, não era uma coisa assim que eu falava, vou estudar. Não via isso como não era latente. Não era uma coisa assim a ser estudada, praticada e executada. Né? Era uma coisa que fazia parte do contexto, como eu acho para todos comumente. Né? Você está em casa, você assiste shows, você ouve música, né? Mas não é um despertar de você fazer parte daquilo. Esse despertar, eu acredito que veio através desse professor da rede estadual. À época, ele era o professor de educação artística no primeiro ano. Primeiro ano, eu lembro bem, porque assim... Olha que coisa fantástica, o primeiro ano. O trabalho com crianças, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, ele tem a ver também com essa fase da minha vida, a minha paixão por lecionar para crianças. Né? A gente pode abordar isso mais para frente, mas assim... Esse professor chama Luiz Antônio, professor de educação artística. Tá? Hoje eu tenho uma amizade, um carinho maravilhoso por ele. Hoje a gente brinca um com o outro, né? Sim, muito legal. E a gente teve um encontro maravilhoso em 2016, se eu não estou enganado, 2016, 2017, que ele estava passando por acaso na frente da escola de música na qual eu dirigia, né? E aí eu rapidamente chamei ele, contei a minha história para ele, falei, não, eu fui seu aluno lá no primeiro ano, a gente chorou junto, foi um momento emocionante, maravilhoso. Poxa. E ele também veio fazer aula de música comigo, então a gente brinca, veio estudar violão comigo, a gente brinca que hoje virou um pouco a chave ali de professor-aluno, a gente se relaciona de mestre para mestre. Entendi. Mas é muito engraçado, mas... O que acontece? Ele na época ele também tinha acabado de se formar e estava participando ali de programas, métodos de ensino para a rede estadual, e um dos métodos abordados que ele achou super interessante para levar para a sala de aula foi a flauta doce. A flauta doce. E aquilo para mim foi maravilhoso, aquilo para mim teve um impacto assim, muito importante, porque foi uma fase da minha vida que eu tive adoentado, então eu fiquei um tempo em casa, faltei bastante às aulas, então eu peguei aquilo para mim para dar resultado. Quando eu voltar, eu peguei as primeiras aulas que eu peguei, eu me dei muito bem, e nessas primeiras aulas ele deixou metade de uma música para tocar. E aí eu levei isso para casa, eu adoeci, tive que ficar em casa, afastado da escola, e eu usava a flauta, porque não, eu vou tirar de ouvido, eu vou tocar isso a música inteira, eu vou aprender. E fui mesmo, fui desenvolver de ouvido e fui tirar o som. Que coisa estranha, né? Para tocar a flauta, porque eu queria entregar para ele a música inteira. Eu queria, quando eu retornasse, entregar para ele, falar, professor, eu consegui tocar a música inteira. E aí foi muito engraçado, porque quando eu retornei, a aula já estava dentro, lá na Escola da Pedreira tinha um barracão de artes. Então a gente saía da sala de aula para ir para esse barracão e lá a gente executava algumas atividades, né, artísticas. Mas aí quando eu retornei, todo empolgado, levei a flauta na mochila, né? Entendi. E aí cheguei para falar para ele, professor, eu terminei, eu consigo tocar a música inteira, mesmo que eu faltei as aulas, eu consigo tocar ela toda. E ele foi tão carinhoso, porque a matéria era outra, ele já estava na lousa, instruindo a fazer círculos, quadrados, triângulos, né? Ele estava instruindo outra atividade. E ele foi super carinhoso, e esse carinho é o que eu guardei como apelo na minha vida profissional como professor. Entendi. Eu olhei isso, eu recebi isso como um baita do incentivo. Ele olhou para mim e falou, não, turma, o Rodrigo trouxe a música, vamos ouvir. Olha! Vamos ouvir. O primeiro recital do Rodrigo. Ele me deu a oportunidade para tocar. Sim. E aí eu toquei. Acredito eu que acertei a música. Eu nunca recebi crítica disso. Porque a partir disso, o que eu fiz? Vou me aventurar a tocar outras músicas. Comecei a tocar músicas do cantor cristão na flauta. Comecei a tocar corinhos da época na flauta. E comecei a despertar aquela coisa de usar a flauta como um instrumento. Tá. Mas uma coisa que eu falei que era estranho, que eu vou voltar a isso. Isso, pega lá. O que é estranho, cara, é que tu é um excelente, um maravilhoso guitarrista.
Como é que a flauta trouxe a guitarra, cara? Não, que caminho louco é esse aí? Processo. A guitarra não era um instrumento que eu via. Né? Não era um instrumento acessível, vamos dizer assim. Não era algo que tinha ali nas igrejas e tal. Ali, pré-adolescente, acho que com 9 anos, 10 anos mais ou menos, meus pais, frequentando a igreja batista, tinha um guitarrista, eu observava ele, mas a guitarra eu via apenas como um violão elétrico. Sim. Então, não tinha essa visibilidade, essa diferenciação. Tanto que é muito comum, por aí, quando as pessoas olham instrumentos, ele olha a guitarra, ele confunde, ele fala às vezes contrabaixo, sim. Ou às vezes ele pega o contrabaixo e chama de guitarra. É verdade. Porque há essa confusão natural, né? Pela falta mesmo do conhecimento, né? A gente ouve e tal, mas tecnicamente ali havia essa ausência, né? De entender qual instrumento, o que era cada um fazia. Porque você poderia ter evoluído para uma flauta doce, para um sax, um trombone, mas não, você foi ao contrário, né? Aí era a minha vivência em casa. Meu pai, né? Voltando lá, meu pai, como tinha o violão, e às vezes eu até fazia melodias com a flauta doce, tocando junto com ele algumas coisas. Olha que bacana! Para propor que a flauta é um instrumento solista, ela não é um instrumento harmônico, né? Que reproduz mais de uma nota ao mesmo tempo. Ela produz nota a nota, então ela é um instrumento melódico. Então, por proporcionar melodias, eu pegava músicas que eram cantadas e reproduzia esse canto através das melodias na flauta. E aí, com isso, então, base de violão, flauta melodiando. Então, eu fazia muito isso ali com 7, 8, 9 anos de idade. 7, 8, 9 anos de idade. Por aí, Meu pai tinha esse hábito. Culturalmente, em casa, existia o hábito de ouvir música. Que bacana. Então, meu pai pegava lá, quando ele estava de folga, pegava lá os bolachão, pegava os discos de vinil, colocava para tocar as músicas dançantes, músicas românticas, Elvis Presley, que ele gostava muito, Beatles gostava muito. Essa foi uma escola muito grande para mim ali, além dos corinhos da igreja. Isso é uma coisa do passado ou hoje você replica com seus filhos também? Eu não escuto, não tenho o hábito de ouvir música em aparelhos de som com os meus filhos, mas a gente escuta música através de MP3, né? De forma digital. Eu estou sempre ouvindo música, estou sempre em casa estudando, então eles escutam comigo, cantam comigo. Às vezes eu estou lá ensaiando e aí eu escuto um dos filhos. Tem a modernidade, mas tem a antiguidade, porque sim, o que seu pai fazia com você, de certa forma, você está replicando com seus filhos. É o caminho porque assim, a criança, ela está envolta, todos nós, né? É aquilo que eu falei, o despertar, o pessoal pergunta muito para mim assim, e seus filhos estão tocando? Porque eu tenho o mais velho, faz 11 anos agora em dezembro, o mais novo, 8 anos. Seus filhos estão tocando algum instrumento? Eu falo, sim. Não. Entendi. Né? Às vezes há um entendimento que porque você toca, seus filhos vão tocar, né? Sim. E na verdade, assim, o que eu entendo disso? Ambos os dois fizeram musicalização infantil comigo. E a musicalização, ela tem uma proposta de apresentar o mundo da música, mas não só isso. Ela vai educando através da música. Então, às vezes eles brincam, eles pegam lá o teclado, tiram uma notinha ou outra, tocam uma musiquinha bobinha ou outra, vai lá, pega o ukulele, brinca com o ukulele, faz um acorde ou outro e tal, cantam super bem quando precisam cantar, né? Então eles estão musicados, né? Eles têm essa veia, mas não tem o despertar, aquela coisa de olhar assim, eu posso ainda usar não, a música para alguma coisa, então ela está ali. Sim. A sementinha está quietinha ali, pronta para aflorar. Se eles entenderem que querem usar a música, eles têm caminho, têm ferramenta pronta para poder usar isso. Tem talento e tem dom, né? Eles só não entenderam a necessidade de usar. Necessidade essa que eu lá, quando criança, via se despertar e mostrar para o professor que eu tinha capacidade de tocar a música inteira. Então isso virou uma motivação. E através dessa motivação eu usei a música, usei o instrumento, a flauta. Mas aí o violão... Só para concluir, o violão, ele estava ali o tempo todo, dentro de casa. A flauta não. A flauta foi novidade usual para mim. Sim. O violão estava todo o tempo ali. Né? Meu pai não vinha, falava, vem aqui fazer um acorde, vem aqui fazer uma coisa. Não, ele não fazia isso, ele tocava. Entendi. Até que teve um momento que eu quis migrar. Peraí, se eu estou tocando flauta, eu acho que eu posso tocar solinhos no violão. Essas melodias que eu faço na flauta, eu acho que eu posso fazer no violão. Aí meu pai passou a me instruir o básico de conhecimento que ele tinha e as ferramentas que ele tinha à mão, as revistas que ensinavam ele também, aquilo que ele tinha à mão, ele passou a me instruir. E eu ia lá todo dia mexer nas revistas dele, no violão dele, entendi, para estudar, mesmo ele fora. Uma dúvida ou outra que eu não tinha, eu ia para lá, mas
a raça do antigo, que aí você fala, né, do antigo, a raça do antigo era o quê? Ouvir. Sim. Ele apreciava a música, então ele parava para ouvir o som e tentar reproduzir esse som num instrumento. Então eu trabalhava muito o ouvido, porque a leitura era pouca, a instrução era pouca, o estudo de música era muito pouco. Então você treinava muito o ouvido. Até que veio um tempo que eu fui procurar o estudo. Mas aí você ia falar de arte? Eu ia dizer que a arte, qualquer arte, ela é muito educacional porque ela inspira na pessoa certas coisas que viver na comunidade exige, né? A disciplina, o respeito, não é? O tempo e a dedicação. Observar, né? Observação, exatamente, olhar a dedicação. o outro, né? Porque você, ao fazer arte, você não está fazendo só para você, né? Você está reproduzindo algo para o outro. Né? Então aí também te faz ter um olhar sobre o outro, não apenas um olhar sobre si mesmo. Né? Então a arte ela é muito abrangente, ela abre muitas coisas. Que bacana, porque a tua trajetória até agora, que você contou para nós aí, é uma trajetória de encontros, né? O encontro com a flauta, o encontro com o professor, o encontro com o pai, não é? E a arte sempre te cobrando essas coisas e você ofertando a ela isso. Até aí na conversa com os filhos, né? Até nessa época, assim, começando a tocar, é natural. O que eu fazia? Eu procurava oportunidades para tocar. Era a igreja, do qual eu cantava em corais também na igreja, mas os corais usavam muito playback, então exigia pouco dos instrumentos. Então a gente não usava os instrumentos. Então a gente cantava os corinhos e tal, se apresentava, tô aqui, tô pronto para tocar, posso tocar um louvor, posso tocar uma música e tal. Depois eu comecei a fazer o quê? Vou levar o violão para a escola. Entendi. Na escola eu vou ouvir os meus amigos, o que eles gostam de ouvir. É muito engraçado, porque no começo dos anos 90, o que pegava? Raça Negra, El Chan, os amigos, né, de sertanejo. E eu gostava de levar, para agradar professores, levar alguma coisa da Jovem Guarda, levar alguma coisa internacional do que eu tocava, né, Elvis, Beatles. E aí o que eu fazia? Corria para o rádio. Então gravava em fitas cassete os sucessos que estavam no rádio. Sim. E aí dialogava com os amigos. Você escuta isso, você escutou aquilo, músicas temas de novela, né? Então eu pegava e falava, vou tocar isso aqui porque eu sei que é o que tá na modinha, é o que a galera tá ouvindo, então eu vou tocar isso pra galera. Entendi. Né? Por quê? Porque aí eu conseguia treinar e ao mesmo tempo agradar o público da escola. E aí houve então ali um certo momento que, você toca, vamos montar uma banda na escola, vamos montar uma bandinha de escola, né? E aí eu fui fazer isso, aí veio um despertar guardado lá com o primeiro professor lá do professor de educação artística do primeiro ano. Entendi. Que foi o despertar de lecionar, o despertar do professor Rodrigo. Porque aí havia o despertar do Rodrigo músico, o Rodrigo que queria executar, o Rodrigo que queria tocar um instrumento. E nesse momento aí a chave vira, ali mais ou menos 14 anos, né? A chave vira pro professor Rodrigo. Sim. Mas aí você já é multi-instrumentista, né? Aí eu já estava tocando uma série de instrumentos, já estava me propondo a fazer uma série de coisas, né? Tocava bateria eletrônica, dedo, tocava contrabaixo, tocava guitarra, tocava violão, tocava flauta doce ainda, gostava de... Já tinha uma vivência fantástica, já estava com um meio de música bem assim, apurado, né? Que idade, mais ou menos? Ali, a partir entre 9 e 10 eu comecei a tocar violão. Com 11 anos eu já estava querendo me propor a tocar nos ambientes que eu estava. Então, entre os 11 e os 14, eu vivia ali no meio, né, entre os grupos de louvores das igrejas, porque eu queria me alimentar do conhecimento deles. Então, eu ficava em cima de quem tocava. Não é, Rodrigo? Muito precoce. Hoje olhando assim, para algumas pessoas... É uma dedicação, uma coisa que acontece aos poucos, né? É difícil, não é toda criança que quer fazer isso, né? Apesar de todo o apelo, a facilidade que tem na internet e tudo mais, não é toda criança que quer se aventurar assim. Mas se for ver o modo europeu de ensino, o modo clássico, né, de ensino da música, crianças ali com 4, 5, 6 anos começavam o piano clássico, né? Sim. E ali com 10 anos já eram concertistas, né? Prontos para tocar em tudo que é concerto por aí, em teatros e tudo mais, né? Como concertistas, alto nível da música. A música popular ela é menos exigente, né? Ela é muito fundamentada às vezes em estilo, né? Em cultura, como acontece muito no Nordeste, né? Vai passando ali de um para o outro e vai mantendo a cultura. Sanfoneiros, né, por exemplo, né, vão passando um para o outro lá. Hoje já tem uma gama muito grande, didática, para ensinar
sanfoneiros de qualquer lugar, até gringos. Seus pais são europeus ou vieram do Nordeste? Meu pai é descendente português. De português. O Antônio Lucas é português de Portugal, né, o Antônio Lucas. Já minha mãe tem ali uma ascendência, né, nordestina com também uma ascendência europeia, também italianos, alemães, né, então tem essa mistura. Mas eu falo que a didática hoje, a forma de ensinar música, ela é muito mais fácil, né? Então você consegue migrar culturas. Sim. Né? Os anos 70, os anos 80, acho que 60, 70, 80 no Brasil, tinha ainda muito apelo, né, da música de fora, né, da música inglesa, do rock inglês. Ah, sim. Né? O rock que explodia no mundo. Isso, né? Trazendo ali, né, da Jovem Guarda. Isso foi muito forte, né? Mas para o cara, por exemplo, para o sertanejo, você tinha ali a moda de viola, né? A moda caipira, Sim. A viola caipira, os duetos vocais, os vocais cantavam sempre ali primeira e segunda voz. Então isso culturalmente fez bastante influência também, né? na minha cultura musical. Mas eu abordo que ali entre 11, 12, 13, havia uma vivência natural da própria igreja. Como eu ia todos os finais de semana, estava na igreja, então... além dos estudos bíblicos que ocorrem dentro das igrejas, as reuniões de culto, né, a liturgia dos cultos envolve muita música. Então era a minha praia, era o que eu queria ver. Entendi. Então eu estava sempre envolto daquilo. Então envolto, vamos dizer assim, você fica muito tempo num lugar, muito tempo acompanhando uma coisa, naturalmente você vai ficar um pouco técnico daquilo. Você vai absorver um pouco daquilo. E se associar isso ao seu gosto natural, é evidente que você vai crescer com aquilo. Com 14 anos, então, chamando ali os amigos para uma oportunidade, né, de tocar junto na escola, eles chegaram e falaram, mas você toca, pô, eu não toco. Sim. Aí é onde eu falei para você, não, mas aí eu te ensino, me propus, eu ensino vocês com o que eu sei. Se servir, maravilha. Tá. Aí houve um despertar ali para lecionar, eu criei uma paixão assim, que foi onde eu olhei e falei, cara, o que eu aprendi até hoje aí na raça, de ouvido, vendo um, vendo o outro, não é suficiente. Eu vou estudar para me capacitar, para ter conhecimento, para passar para as pessoas. Eu até brinco, até hoje eu falo com muitos dos meus alunos, eu falo assim, olha, meu grande trabalho, meu grande objetivo é fazer você tocar, é propor para você tocar. Sim. Não olha muito a minha habilidade, não olha muito pela minha maneira de tocar, pelas coisas que eu gosto de ouvir. Não, você vai ter a sua identidade, você vai trabalhar o que você gosta musicalmente. Eu vou te apresentar coisas culturais, vou te propor também, vou mostrar outras coisas musicais, mas você tem o seu gosto, você vai ter você vai desenvolver a sua musicalidade. Não olha muito para mim, porque o Rodrigo que ensina é um, o Rodrigo que toca o que gosta é outro. Né? De uma trajetória concisa até então, né? Porque a própria vivência em família trouxe a música, um professor trouxe o desejo pelo instrumento, o instrumento te trouxe uma oportunidade e a oportunidade te trouxe de novo uma nova profissão, que era essa profissão. A profissão, eu diria, porque é a minha principal, a que eu mais gosto de fazer é lecionar. Né? E o radialista veio de onde? Nessa época já pintou a rádio? Não, a rádio ainda está muito longe da rádio? Está longe. A rádio ela foi uma ramificação desse trabalho musical. Com certeza. O que acontece? Tudo com você, Rodrigo, é ligado à música, né? Uma coisa vai se costurando. Na minha família, eu tenho professores. Sim. Professores de rede estadual. A minha avó paterna chegou a ser diretora, né, no Vaiego, o colégio ali da Vila Conde. Uhum. Mas, assim, claro que eu acredito que tem essa veinha, né? Vem no sangue, né? Lecionar vem no sangue. Mas vamos despertar esse desejo de passar conhecimento, né, para os amigos. Que surgiu lá na banda. Isso, a gente montou essa banda, a bandinha foi legal, a banda de escola, a gente lembra até hoje com o maior carinho. Tem muitos frutos disso, tem um dos amigos, toca até hoje, toca e canta até hoje. É mó barato, eu acho muito... Um deles não, 2 deles. Sim. Né, toca e canta até hoje. Então isso me deixa muito feliz, é fruto daquele momento que a gente teve ali entre amigos de compartilhar conhecimento e do despertar ali do professor. Né? Nenhum deles leciona música. Eu fui lecionar música. Você foi lecionar. Mas aí começou o quê? Bom, então eu vi aquilo que dava certo, as pessoas aprendiam. Então eu comecei a fazer o quê? Eu vou estudar mais, vou me capacitar mais. E aí foi surgindo mais alunos. E eu fui dando aula, fui lecionando. E lecionando paralelo
com o estudo da escola. Eu continuava ali em formação na escola Sim, também. sim. Estudar. Nisso pintou ali, enquanto eu estava estudando ainda no colégio, pintou uma oportunidade de frequentar então uma grande escola de música em São Paulo, que era a Universidade Livre de Música, hiper conceituada, Universidade Livre de Música Tom Jobim, Sim. ali na época no Bom Retiro, que depois ela migrou, ela mudou, né? Ela se transformou em CEM, que é o Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, saiu do Bom Retiro para ir ali para a Luz, né? Uma distância pequena até, mas eles migraram, mudaram ali de prédio, né? E aí eu fui cursar lá, aí eu fui prestar uma bolsa de estudos, né, que era completamente gratuito, você passava, era gratuito. Sim. Um exame super difícil, porque era um exame de aptidão musical e depois um exame de conhecimento básico, que aí então eles pegavam, uma coisa parecida que acontece com a escola de Ribeirão Pires, aqui a escola de música, você vai lá, você presta um teste para você passar e aí você então estuda, né? E aí eu passei e fui então estudar, aí veio o conhecimento que eu precisava, o conhecimento de alto nível. Né? Conhecimento de música, conhecimento de história da música, conhecimento de partitura, né? Conhecimento técnico. Aí então eu fui estudar. E aí eu fui então estudar a guitarra. Mas antes disso, deixa eu falar. Agora que eu fui falar de estudar guitarra, deixa eu voltar um pouquinho da história. Da guitarra. O violão ainda era o meu instrumento. Quando eu fui lecionar na montar bandinha, eu fui ensinar violão. Violão. Só que, meados ali de 97, eu em casa... assistindo TV, passou lá um comercial da Bandeirantes que ia passar um show da banda Bon Jovi. Ah, Bon Jovi. Até então, não fazia a mínima ideia o que era isso. Né? Quem era Bon Jovi? Não sabia. O rock não fazia parte da sua vida? Eu ouvia rock, mas não com essa intenção de tocar guitarra. Nossa. Eu ouvia Guns, ouvia várias sim. bandas, mas o Bon Jovi em si eu não E mesmo não os tinha solos, essas coisas... Não me atraía. Né? Tá. Você tinha lá Led Zeppelin, com solos maravilhosos do Jimmy Page e tudo mais. Mas eu não me... O Queen em casa tocava pra caramba. Eu vi o Brian May solando, achava maravilhoso, mas não tinha um despertar de falar, isso é guitarra, eu quero tocar. Né? Beleza. Fui assistir esse show do Bon Jovi. O show se chama Live from London. Foi um show gravado em Londres, né, no Wembley, no estádio Wembley, no antológico estádio Wembley, em 95. Mas a Band reproduziu em 97, teve os direitos para passar em 97. E eu fui assistir. E aí, na época, até falei, vou gravar numa fita cassete para eu ver isso aí, né, para estudar os caras e Histórico. Fui gravar. E sentadinho ali com fone de ouvido, que eu coloquei um fone de ouvido no videocassete para poder acompanhar ali a gravação e tal, aquilo me chamou a atenção absurdamente pela presença de palco do guitarrista, pela banda em si, Bon Jovi. Eu virei fã maluco do Bon Jovi. Nossa! Né? Tudo pra mim era Bon Jovi. E aí foi quando eu olhei ali aquele cara e falei assim, eu quero tocar como esse cara aí. Nossa! O guitarrista Rich Sambora. Sim. Né, do Bon Jovi. Eu olhando, não consegui atingir esse nível todo ainda. Boa. Mas lá naquele momento eu olhei e falei, eu quero tocar como esse cara. Esse cara é a personificação do meu artístico. Sim. Das cruzes, do chapéu, enfim. Quem for lá no Google agora... Não, agora não, deixa acabar o nosso papo. Vai lá, separa aí, deixa anotadinho, vai no Google depois e escreve lá. Rich Sambora, e aí você procura semelhança, depois você comenta aqui embaixo no canal o que você achou. Você comenta aqui embaixo no vídeo o que você achou. Interessante. Se tem semelhança ou não. Mas eu olhei para esse cara e falei, eu quero ser como esse cara. Porque a presença de palco dele tocou algo em mim. Sim. O jeito de tocar, a guitarra, passou uma coisa pela veia, uma emoção que às vezes despertava vontade de chorar, vontade de rir, vontade de várias coisas, assistindo várias vezes o show. Sim. Nisso eu tinha um amigo, tinha uma guitarra lá, falei, cara, me empresta essa guitarra porque eu vou colocar esse cassete várias vezes, eu quero tocar como esse cara. E passei a fazer só isso. Tomei isso como objetivo. E aí foi meu despertar para a guitarra aí. Entre querer imitar o Rich Sambora, entre querer tocar igual o Rich Sambora, tocar tudo que tinha do Bon Jovi, entre estudar também o instrumento. Entendi. Meu primeiro professor de guitarra foi ali da Vila Conde, o Carlão, conhecido como Carlos Baby, a galera que me conhece, a galera que veio assistir aqui o vídeo, já sabe de quem eu estou falando, né? A galera que é da música aí,
que conhece os guitarristas sabem quem é o Carlão, né? Conhecido como Baby Rock. O Carlão dava aula de guitarra, foi um aluno do Eduardo Danui. Carlão também fez Eduardo Danui da banda Dr. Sim, da banda de rock nacional, ex-Dr. Sim, né? Hoje o Edu ele é grandiosíssimo, trabalha solo, tocando com bandas como Sinistra, enfim. Mas o Carlão foi aluno dele. Todas essas bandas grunge, essas coisas. Banda grande. E aí nessa, eu lembro até na época, eu cheguei pro Carlos, eu falei assim, Carlão, meu objetivo de tocar guitarra é tocar igual o Hit Sambora. Aí ele deu risada e falou, se você gosta do Hit Sambora, vai ligando as coisas, né? Ele falou, se você gosta do Hit Sambora, você vai gostar de Stevie Ray Vaughan. E aí ele me apresentou o Vaughan, eu fiquei maravilhado com o Stevie Ray Vaughan. Então a guitarra foi ali, eu fui buscando aprender o blues, o rock. Aí voltei lá pros discos do meu pai de novo para prestar atenção nas guitarras que eu estava ignorando, tocando violão, né? Porque o violão gostava muito de ouvir os pops, as baladas, né? As baladinhas e tal. Mas aí eu fui pra guitarra, aí eu fui pra esse mundo de guitarra. E aí fui evoluir. Cheguei lá na ULM para estudar guitarra. Prestei na ULM para estudar guitarra. Estudei guitarra com um guitarrista maravilhoso lá, chamado Jonas Santana. Um guitarrista ex-roqueiro, jazzista, né? Que conhece demais a harmonia, um cara maravilhoso. Me deu ali os primeiros passos, estudo mesmo, para valer de harmonia, estudo técnico mesmo, instrumento. Dali migrei para o Instituto de Guitarra e Tecnologia da escola EMT. Lá na EMT estudei com vários professores maravilhosos, como Alex Rodrigues, um baita do professor, Marco Ange, que nos deixou aí recentemente. A EMT era uma escola fundada pelo Vander Tafo, que foi guitarrista do Rádio Táxi, e teve também a banda Tafo, né? É uma baita de uma escola famosa, conceituada em São Paulo, lá no Jabaquara. E lá eu pude estudar também com Eduardo Danui, né? E pude também fazer aulas com vários professores do meio, né? Workshops, vários professores músicos, artistas, né? Renomados do meio. Então, nesse processo, eu cresci como guitarrista, né? Dando aula e tocando. Fui tocar em bandas, né? Tive o convite muito legal do nosso amigo em comum, Ricardo Reis, que à época tinha uma banda chamada Oxigênio, em Rio Grande. E aí eu pude tocar um tempo com ele lá, pude exercer um trabalho com ele. Passei por várias bandas, vários trabalhos. Ajudei a formar uma banda em Ribeirão Pires, na formação de uma banda em Ribeirão Pires chamada Staccato, que durante alguns meses teve um cenário muito bacana lá pelo centro, tocando em vários eventos e tudo mais, foi muito legal. Mas eu fui rodar. E a maior parte dentro das igrejas, trabalhando, lecionando, formando músicos dentro da igreja e tocando também nos ministérios, né, dentro das igrejas. Acompanhando também alguns cantores que também foram querer buscar carreira solo, gravar os seus trabalhos independentes, né, os seus trabalhos autorais e tudo mais. E foi evoluindo, assim fui crescendo. Nisso, com conhecimento musical, de banda, de trabalho, eu comecei também a ajudar amigos que estavam formando bandas, produzindo eles, trabalhando com eles. E nesse contexto... Aí já veio o produtor. Isso. O produtor agora. Nesse contexto aí surge a rádio. Sim. Né? É natural você ter um pouco de conhecimento, você ser chamado para instruir. Hoje, até na minha formação hoje de coach e desenvolvimento humano, né, de nível superior, hoje está se usando muito o coach para isso. Na época, eu tinha o assessor, eu fazia a função do produtor. Eu ouvia, dava dicas, trabalhava o desempenho, trabalhava a qualidade, né? Colocava cada um no seu lugar ali no trabalho musical. Dizem que o produtor é quem dá a cara para a banda ou para o cantor, é quem... É o chato que está lá corrigindo, é o chato que está lá falando o que é legal e o que não é, né? Mas é importante ter essa coordenação, é importante essa produção, né? É importante você ter um terceiro, né? Nós temos uma ideia, mas você tem mais alguém ali externo, né, que você dá o direito, né, dá para ele o poder para dizer para você se você está acertando ou não, é legal. Deixa eu te fazer uma provocação, claro, que não foge à tua trajetória. Dentro das bandas de rock, dentro da história do rock mundial, a gente fala rock, mas a gente poderia falar muito bem a música, né? A gente tem outros caminhos aí, o jazz, o blues, etc. e tal. Mas não é engraçado que todos eles, os maiores, os grandes, todos eles vieram de igrejas, vieram de grupos de igreja que foi se formando e que
eles saíram por uma coisa. Como é que funciona isso na tua cabeça, a rebeldia contra a regra, né? Não é uma coisa meio... Ela pode ser vista nessa colocação, é permissível, né? Essa colocação de uma certa rebeldia, né? Porque o rock é rebelde. A gente pode falar, às vezes eu e você batendo nessa prosa aqui, o pessoal fala, dois tiozão falando de rock, os caras devem estar falando lá 70, 80, mas vamos lá. Beyoncé veio da igreja. Da igreja. Pelo que não me falha a memória, é uma das cantoras de maior sucesso aí do pop, Katy Perry, filha de pastores. Sim. Né? No Brasil tem vários. Anitta. Né? Tem vários. É a maior hoje, né? Eu penso assim, né? Qual que é a vivência disso? Né? A gente, vamos criar aqui, não sendo separatista, não é legal, mas a música dentro da igreja, ela é um segmento. É um segmento, né? Como a música fora dela. Música é música, né? Ela exerce um papel lá dentro e ela exerce um papel aqui fora completamente diferente, né? Então a gente pensa assim que artisticamente, profissionalmente, dentro da igreja ela não tem exercício. Não é tão gratificante ou tão produzido para isso, né? A maior parte, eu diria 99,9% da música dentro da igreja é para promoção do louvor, adoração, né? Eu falo igreja, aí pode remeter ali o evangélico, né? Mas tanto o evangélico quanto o católico, quanto eu acho que qualquer reunião, qualquer segmento doutrinário, qualquer religião, o Keith Richards, só para você que você está falando, o Keith Richards, que é um dos maiores guitarristas do mundo, do Rolling Stones, ele dizia assim que o capeta que existe dentro de mim não existiria sem o Deus. Ele costuma dizer isso. E ele fala que dele. ele faz essa simbologia dizendo que o capeta é ele, mas o Deus é a guitarra. Não sei se você já viu isso aí. Mas ele faz uma coisa dizendo que uma coisa não pode existir sem a outra, e que você pode até julgar, mas o julgamento aí não cabe. Tem muitos caminhos, e aí vai para um âmbito teológico, vai para um monte de coisa aí. Mas para sintetizar, fica claro, né, até um pedacinho ali teológico. Né? Se Deus é o Criador de todos, aí vai da crença de cada um, tudo bem? Eu vou colocar a minha... Não, esteja à vontade, esteja à vontade. Se Deus é o Criador de tudo, Ele também é o Criador da música. Sim. Mas o anjo responsável lá pelos adoradores, responsável pelos executores de música no céu, se rebelou. Sim. E se tornou um anjo caído. Né? Se tornou aquilo que hoje chama de Lúcifer, Satanás. Sim. Né? Ele era o responsável por música lá. Mas ele saiu, não tem outros fazendo? Lógico que tem. Que ele virou roqueiro? Se brigou, virou funkeiro, né? Funkeiro, não, funkeiro não. Vai pra todo lugar. É que assim... Vamos manter o nível. Ou virou bluseiro, né? Porque há quem diga que o blues é religião nasce pura. numa encruzilhada. Sim. Né? O blues é religião pura, né? Não tem um blues que não remeta aos mistérios da vida, Não tem um blues que não diga isso. O swing dele. Exatamente. Não tem como você fugir disso. Você vai ter uma série de conceitos aí teológicos, uma série de conceitos culturais, mas que reflete a vida. Sintetizando, a música, ela exerce papel para todos, né? E para todo segmento, para toda situação. Mas especificamente dentro da igreja, ela exerce o papel da promoção da adoração a Deus, né? É diferente do cunho artístico. Ela poderia desenvolver um trabalho gospel, um trabalho evangélico, um trabalho de músicas cristãs. Poderia, mas não é o que ela faz, não é o que ela quer, não é o que ela foi, não é o que o Elvis foi fazer, né? Então isso aí vai muito. O cara falou de amor, ele falava de amor e transcendia dentro da igreja, ele levava isso para fora, né? Eu fui assistir um show aqui em São Paulo, no Lollapalooza, um show que me deixou assim, eu nem gostava da banda, mas que me mostra muito esse caminho aí, de que muitas vezes você vai para o lado escuro da força, mas também você pode te levar para o lado claro da força. Claro. Eu vi o Coldplay tocar Yellow, e aquilo entrou dentro de mim com uma paz. Eu estava muito nas consequências muito graves da vida, mas aquilo me deu uma visão de mundo, numa letra simples que relata um poema francês, me parece,
Mas aquilo me levou a uma profunda reflexão de mim mesmo e até hoje a música Yellow ressoa na minha cabeça, um rock progressivo. Você falou aqui do show que você foi ver, que você olhou pro cara e falou, não. Bon Jovi. Não é? Do show do Bon Jovi. Eu me emociono até hoje de assistir aquele show, porque assim, na verdade eu me emociono às vezes de assistir o Hit Sambora tocando. Né? Eu vejo o cara como uma referência. Aquela magia de paizão, tudo, né? é o cara que me despertou para aquilo. Né? Tem uma série, eu sou fã de uma série de guitarristas, eu gosto de aprender e de tirar ferramentas de vários desses, né? Eu tenho os meus preferidos, lógico, mas ele em especial é o pai de todos, então eu gosto de ver ele tocar. Mas ainda dentro desse assunto assim, sobre a música, né? Não é que desvirtua, eu não acho que desvirtua, né? É que a música ela é muito poderosa dentro da pessoa, ela não revela. E o espaço às vezes fica pequeno. Entendi. Né? O espaço fica pequeno para ela mostrar toda essa música, toda essa musicalidade que transcende dela. Igual você ouvir um Beethoven, ouvir um Stravinsky, você viaja na parada. É muito ruim porque assim, eu já fui muito visto assim, muita polêmica com essa questão da igreja e tudo mais. Pela visão musical, né? Porque eu acho que são papéis diferentes, né? Eu já frequentei igrejas que acreditam que o músico não deve tocar fora da igreja. Mas tem igrejas também que o próprio culto já é assim. Tudo bem. Não, tudo bem. Os uivos, aquelas coisas todas, o clamor, os gritos, assim, etc. A própria igreja tem música lá também. É uma cultura. Não é? O que é uma cultura? Nossa. É uma vivência, é uma maneira de viver aquilo. É uma cultura. É uma cultura também dentro da igreja, a música. Né? Sim. Mas eu acho que assim, a meu ver, nunca mudou para mim o papel que eu exerço de músico para Deus e para a música que eu levo, que eu entrego, que eu oferto a Deus, da música que eu uso para trabalhar, a música do trabalho. Existe uma relação diferente de eu tocar o que eu gosto, isso eu faço na minha intimidade em casa. Eu não preciso ficar vendendo o meu peixe de quais são os estilos musicais que eu gosto de ouvir, quais são os estilos que eu gosto e o que eu acho que é certo para se ouvir, né? Como profissional, eu vou tocar o que você gosta de ouvir. Como músico pessoal, eu vou tocar o que eu gosto. É diferente a relação. Né? Ela é diferente. Porque eu sou muito diferente. Eu sou um prestador de serviço. Eu sou um prestador de entretenimento. Eu estou tocando algo para tocar o seu coração. Eu estou tocando algo para tocar você. Né? Algo que naturalmente, lógico, vai tocar em mim também, porque ela toca em mim, ela passa de mim e toca você. Eu brinco muito com os amigos que eu falo que como é maravilhoso tocar em casamento. Porque casamento é certo que você está tocando algo que toca no coração da noiva, toca no coração do noivo, toca no coração dos convidados. É tiro certo. É a playlist deles. A playlist que vai tocar todas eles. Às vezes você está num palco, que nem eu trabalho com a banda Locomotive, né, Locomotive Rock. Há alguns dias atrás aí vocês puderam acompanhar até aqui no estreia amanhã. Não, estreia amanhã. Então, o pessoal pôde acompanhar aqui porque esse meu veio depois. Veio depois. O pessoal pôde acompanhar no canal aqui uns dias atrás o Alexandre Félix, que é o vocalista da Locomotive. E às vezes a gente monta ali um repertório, porque a gente seleciona ali coisas que a gente gosta de tocar, mas que tem a ver também com o tema, né, proposto da banda para o trabalho que ela vai fazer. E aí é muito agradável quando você chega no lugar, você vai tocar e as pessoas aplaudem, as pessoas gostam do som, elas reconhecem aquela música. Agora, é muito ruim você tocar uma música que você termina, você olha para as pessoas... legal, né? Legal. Tem diferença esse negócio aí do músico, da banda que é uma banda comercial que tá lá para entreter num casamento, e aquela que é autoral, que vai... tem uma diferenciação aí? Tem muita diferença. O autoral, vou pegar um exemplo, eu gosto de metáfora, tá? Manda lá. Eu vou pegar um exemplo. Eu quase não gosto. A banda cover sou eu, depois de fazer um curso de produção de coxinha, montando a minha fábrica de coxinha. Tem segredo coxinha? Coxinha é o quê? É uma massa com ali, coxinha de frango. Quem faz diz que tem, Rodrigo. Não, é o modo de dizer, né? Sim. Coxinha é hiper reconhecível. Sim. Né? Você abre ali, coxinha é aquela massa com um franguinho lá dentro, não importa se é maiorzinha, se é menorzinha, de festa.
Aquilo é coxinha, você reconhece de longe que aquilo é coxinha. Isso é uma banda cover. Uma banda autoral é o quê? É o cara que vai propor um salgado novo. Ele pode se basear no já existente, mas ele está propondo um salgado novo. Então o caminho dele é muito mais difícil. Ele vai fazer as pessoas ouvirem algo novo que ele construiu, que ele criou, né? Mas totalmente destoado do que já tem no mercado, não vai agradar. As pessoas vão continuar comendo coxinha. Então ele tem que achar um meio fio ali para fazer um produto novo que as pessoas consumam, que seja parecido, que seja próximo. Por que eu falo parecido? O cara do sertanejo vai compor uma música, né? Ele não tem como destoar muito do que o mercado está pedindo, senão não consegue emplacar, né? A velha preocupação do mercado. A velha preocupação do mercado. E trabalhar com composição ele é um caminho muito difícil. Por quê? Porque você precisa brigar com as grandes tendências, né? Você precisa, eu nem falo que é o público, porque o público está lá para te ouvir, ele vai ouvir. Sim. Você tem letra, você tem música, o público vai te ouvir, né? A música nova do Elvis lá atrás, ela era nova, ela era inédita. Quando o público ouviu, peraí, você tem uma música nova, o povo vai ouvir. É que o trabalho é mais complicado, o trabalho é mais complexo, porque existe um sistema, existe um apelo, existe a pessoa chegar, às vezes você está tocando no bar, você está tocando uma música, o cara levanta a mão, eu toco um Raul. Você pode tocar um Raul? Cara, o Raul não faz parte do repertório ali, não está no conceito. Pelo amor de Deus, mas tem que tocar Raul. Sim. Então, existe já um apelo natural das pessoas a quererem ouvir certas coisas segmentadas, né? O cara que é autoral, e ele deve, não estou falando isso para te estimular, muito pelo contrário. Até para dar uma dica, para que você já entre sabendo que a sua briga é essa, a sua luta é essa, para mostrar mesmo, aqui você vê, eu tenho algo a falar, e é diferente do que vem falando aí. Eu quero falar isso. E não ter dó de falar. Hoje é 2 pessoas ouvindo, é 2, amanhã é 3, amanhã é 4, amanhã é 5. Você é um cara, tá com quantos anos agora? 41. Nossa, tudo isso? Eu achava que era os 30. 41 Mas, anos. cara, legal. Então você é um cara que passou pela transição, tudo, a modernização, um cara que está vivendo isso. Tal. Você não acha que hoje esse campo e essa mudança de caminho... Eu conversei aqui com o Ricardo Reis, até ele propôs umas coisas muito loucas que eu não concordo com nenhuma, mas acho que cada um segue aquele caminho que vai. Mapa de mundo. A gente respeita. Eu não posso não concordar, mas respeito. Mas é assim, você não acha que hoje está muito melhor? Hoje você tem ferramentas, as próprias mídias sociais, a tecnologia em si. Posso sacanear isso que você Pode, sacaneia, manda bala. Hoje o músico não precisa nem ser músico mais. Ai. Não, você sacaneou comigo, você sacaneou de tão fácil. De tão fácil que tá. Né? Sim. É que hoje você tem que avaliar o seguinte, quando eu brinco com isso, lógico, eu tô sacaneando. O músico tem que ser músico sempre. Ele tem que estudar, ele tem que aprimorar, tem que conhecer as mídias, tem os meios, né, de divulgação e tudo mais. E tudo hoje, é ferramenta. Quando você inspiração fala assim, é uma só. Antes você pegar e falar assim, eu vou ter um trabalho, eu preciso procurar uma grande gravadora que vai espalhar isso mundo afora para eu poder ser famoso e poder ver a minha letra. Década de 90. Pessoas, né? Tá lá há 30 anos atrás. Morreu ali. Hoje você tem uma série de ferramentas. Hoje você já grava um disco dentro de casa. Sim. E se bobear você sozinho. Né? Com certeza. Sem contratar um baixista, sem contratar um baterista, você tem samplers, você tem vários recursos tecnológicos que você monta a sua banda dentro de casa sozinho. Você grava o seu trabalho. Phil Collins lá em 2000, lá atrás fez isso, né? Gravou o seu trabalho. Gravou o seu trabalho. Você tem YouTube, você tem Spotify, você tem uma série de empresas, ferramentas, de marcas, de aplicativos que divulgam isso. Sim. Você tem Instagram, você tem redes sociais para ir mostrando o seu trabalho, você tem o Bar da Esquina, você tem uma casa grande de show, você tem a TV, você tem uma série de coisas que podem ser exploradas para fazer o seu trabalho ser conhecido. Sim. Só que é trabalho. A palavra trabalho tem que vir aí, né? Não adianta eu achar que o acesso é fácil e o sucesso vem fácil, né? Sim. Eu preciso compor, eu preciso ter cuidado com a letra, com a mensagem, com a melodia, com as aplicações, né? Eu não posso entrar no susto, eu tenho que me preparar para fazer. E aí você se preparando, procurando profissionais, ou estudando, pesquisando em casa, buscando cursos,
você vai com certeza botar o seu trabalho para girar. E a pandemia? O que você fez na pandemia? Trabalhou muito? Trabalhei bastante, graças a Deus. A pandemia ela assustou muitas pessoas, né? Por toda a situação que todo mundo já sabe, né? O medo da morte, o medo da doença nos filhos, o medo da doença nos familiares, nos queridos. Né? A música para mim, ela transcende. Eu uso ela na educação, né? Eu uso ela para tudo, eu uso ela para estudar, eu uso ela para treinar, eu uso a música para tudo. Eu estou agora para fazer uma pós-graduação em musicoterapia, justamente para ir migrando já para o poder da música em várias frontes. Né? Nossa! Na recuperação de doentes, na recuperação de estados emocionais, no tratamento de depressão, enfim, a música ela tem uma infinidade de opções. Eu leciono musicalização infantil porque eu acho que ela tem um poder incrível na educação de crianças autistas principalmente, ajuda demais no tratamento, TDAH, enfim, uma série de coisas. Eu sei que a música tem, mas você tem mais, quase igual que equipara com a música, né? Eu gosto, multifacetado, cara. Eu gosto de jogar a música em tudo. Em tudo. Né? Então na pandemia não foi diferente, eu tive que fechar o meu espaço, eu tinha uma escola de música, eu fechei esse espaço, não dava para trabalhar lá presencial, trouxe minhas aulas para o online e permaneço até hoje, dando aula online, diretamente com o aluno ali, totalmente síncrono, né? Nós estamos ali online o tempo todo, eu vendo ele me vendo, e a gente ali dialogando a música e produzindo música junto. Então o que eu fiz? Procurei usar do meu conhecimento para lecionar e para entreter pessoas. Dialogando com elas, conversando com elas, fui para as redes sociais para fazer o quê? Essa foi aquele momento para tocar e estar ali compartilhando, tendo com as pessoas aquele momento, né, de desafogo, de desespero, curtir um som, né? A gente cantar junto como a gente não tinha um relacionamento pessoal, as pessoas não podiam se encontrar, não podiam se abraçar. Era difícil. Então os amigos podiam, vou abrir uma live lá no Facebook tal dia, vou cantar, vocês vão pedindo aí, a gente vai conversando, eu vou tocando. Que bacana, você chegou a fazer live? Várias vezes. Em potenciais assim, primeiro sem querer recurso nenhum, depois pedindo ajuda para os amigos. Quem quiser me ajudar com uma moedinha aí também eu agradeço, que ajuda pelo menos a comprar corda aqui, fazer a manutenção dos instrumentos, né? Mas foi muito legal. A escola que você tinha, empreendedor também, mas no ramo da música, abriu uma escola, ela foi embora depois da pandemia? Foi... Aí eu encerrei as atividades presenciais, o espaço predial. Eu fiquei só online. Sim. Então, encerrei o espaço predial e aí fiquei só lecionando online. Tá. Fiquei com o nome, fiquei com o CNPJ, fiquei exercendo as aulas, mas não mais ali fomentando outros trabalhos dentro da escola, né? Na escola eu tinha dança, eu tinha professor de canto, professor de contrabaixo, professor de bateria, eu tinha outras áreas, né? Mas aí eu fiquei só com a minha parte mesmo, né? Lecionando a minha parte no online, ficou bem legal. Rolou bem tranquilo, tem rolado bem tranquilo, tem sido o triste é que a física parou, né? A escola física já não tem mais. A escola física eu não abri, até porque assim, eu fui estudar, aproveitei a pandemia para despertar o estudo, fui fazer faculdade de coach desenvolvimento humano, fui cuidar de outras áreas, fui cuidar um pouco mais dos meus filhos, acompanhar a educação deles, o crescimento deles, né? Então eu olhei para mim aí, né? Eu estou lecionando, estou conseguindo atender os meus clientes, atender os alunos, né? Então, ter o desgaste agora, ou ocupar esse tempo agora como empreendedor de um espaço físico, eu não quis, eu preferi recuar e não ir para esse patamar de novo, né? De ir lá alugar um espaço, investir nele, tratar dele lá, água, luz, do jeito que você é metódico, internet, tu é metódico demais, né? Caramba, detalhista, eu amo os detalhes. E aí, a Locomotive veio como? Como é que a Locomotive te catou nesse caminho aí? E a Locomotive é um negócio muito interessante. O Alexandre Félix, né? Nós já comentamos. Figuraça. Eu sou fã, eu chamo ele de paizão. Eu sou fã assim, da arte dele, do trabalho dele como pintor, né? E posterior a isso como cantor, né? Eu conheci o Félix há bastante tempo e vi o trabalho dele, por exemplo, numa banda chamada Rock Dogs. Eu gostava de parar para ver e via nas redes sociais e via ele cantando, acho ele um baita de um cantor, né? Eu sou suspeito porque é o cantor é o nosso cantor lá da Locomotive. Mas assim, ele chegou a fazer aula lá na escola, né? Ele fez um trabalho maravilhoso para mim. Eu tive um primo assassinado em 2019.
esse primo ia começar a fazer aula de viola caipira comigo, comprou a viola, não deu certo nem dele receber, porque ele morreu exatamente no dia que ele ia deixar o dinheiro, ele foi assassinado exatamente no dia que ele ia deixar o dinheiro comigo para eu pagar. Ele foi assassinado num sábado, e na segunda-feira eu ia estar retirando a viola para ele. O que eu fiz? Não desisti, falei, vou pegar essa viola para mim. Peguei essa viola para mim e chamei o Félix para fazer uma arte nessa viola. Inclusive depois aí, provavelmente vai estar passando aí, nesse momento eu vou deixar a foto aí dessa viola, dessa arte que ficou maravilhosa, que o Félix fez para mim, com aerógrafo, ficou uma coisa sensacional. É um artista ele reproduziu muito legal. A foto do meu primo na viola caipira, ficou lindo, né? Então eu já admirava bastante tal, o trabalho do Félix. E aí eu chamei ele foi para a escola para fazer aula de canto, e eu passava pelos corredores e brincava com ele, qualquer dia eu tenho que, nem que seja para fazer um videozinho para colocar no canal do YouTube, qualquer dia eu tenho que tocar alguma coisa com você e tal. A gente ficava nessa promessa. Aí, meados aí de abril, não, foi março. Na pandemia, não? Não, março do ano passado. Do ano passado. Em meados aí de março do ano passado. Estavam saindo ali da pandemia, né? Ele me ligou, ele mandou mensagem, Rô, tudo bem, como é que você tá, família? Eu tô bem, tudo tranquilo. E ele me convidou para tocar nessa banda. Falou, eu tô numa banda agora assim assado, tem um baixista aqui que disse que já te conhece também e tal, e a gente tá precisando de um guitarrista, cara, você não quer vir tocar com a gente? Aí eu dei um sorriso de canto e falei assim, cara, eu adoraria, mas no momento agora, bicho, eu não tô nessa vibe. Eu tô estudando, tô fazendo faculdade, não tô nem com nenhum equipamento em casa. Uhum. Eu tava só com um instrumento para dar aula, mas os equipamentos mesmo para show, eu não tinha nada disso, mas não tava nada em minha posse. Não é que eu não tinha, tava espalhado, tava emprestado, tava na casa de amigos guardado, enfim. Não tinha nem nada disso. Falei, cara, infelizmente eu vou ter que negar, não tô nessa vibe e tal. Uhum. Beleza, neguei. Isso junto com a minha esposa em casa acompanhando. Depois eu fiquei em casa assim pra ela. Falei, como eu sou um cara preguiçoso, bicho. Ser humano preguiçoso que eu tô me tornando. Com medo de estar pegando mais uma tarefa, de ensaiar, de tirar música e tal. Aí podia pegar podia buscar o equipamento. Falei que não estava sem equipamento em casa, era só ir buscar lá onde estava guardado. Faculdade, mas eu me aperto um pouquinho aqui, eu tô sempre tocando, tiro música, dá pra tocar e tal. Eu fui muito preguiçoso, acabei negando aí trabalhar com um cara que eu tinha maior vontade de tocar. Compartilhei com a minha esposa. Ela falou, se você gosta, se queria, você moscou mesmo, né? Tá bom, fiquei ali com aquilo, fiquei encucado com aquilo. Mas deu uns 15 dias, o Félix me ligou de novo. Rodrigo, eu tentei procurar outro, cara. Eu tentei achar um outro cara, mas não achei, cara. Tem que ser você, tem certeza? Não dá mesmo pra você vir com a gente? Aí eu olhei assim pra minha mulher, tá lá. Você gosta, vai? Eu vou encarar o desafio. Nessa de encarar o desafio, eu falei, manda um repertório aí pra eu ver o que vocês estão trabalhando. Eu tinha 40 músicas. Manda um repertório aí. Aí eu olhei o repertório e vi que eu conhecia, de bate-pronto assim, conhecia 2 músicas. Nossa! As outras eu não tinha nem escutado direito ainda. Falei, tô lascado. Quando que é o ensaio? Cara, quando você puder, se for possível assim, na outra semana, né, daqui 2 semanas pra gente poder ensaiar, porque é mais ou menos daqui 3 semanas tem o primeiro show. Ô, louco! Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás agora de equipamento, não tinha uma pedaleira, eu fui comprar uma pedaleira, então saí ali no primeiro dia já correndo marketplace do Facebook, procurando e tal, achei uma coisa legal, comecei as negociações, 3 dias de negociações, consegui comprar uma pedaleira de um cara lá da região de Interlagos. Fui receber essa pedaleira com o cara lá no Tamanduateí. Meu Deus do céu. Num domingo. Eu falei com o Félix numa quinta-feira, no domingo retirei a pedaleira, tinha o primeiro ensaio na segunda-feira. Nossa. Fui buscar minha guitarra lá no luthier, eu estava com as 2 lá em reforma, a mais simples ele reformou rápido para mim para poder me preparar. Me preparei em casa lá com o violão, não sei o que tal, busquei na sexta-feira, né? Na quinta ele falou comigo, na sexta eu já estava com a guitarra começando a estudar as primeiras músicas. Minha meta era ter 20 no primeiro ensaio. Sim. Levei 20. Passamos as 20 de bate pronto. Apenas 2 músicas tivemos que passar 2 vezes.
esses caras olharam e falaram, bateu a química. Era pra gente estar junto, e assim foi. Sim. Aí dali a gente fez mais um ensaio, consegui levar mais umas 8, 10 músicas, fizemos um primeiro show naquela semana mesmo, fizemos um primeiro show no então Point da Bike, que tinha aqui no Trevo, em Rio Grande da Serra, fizemos o primeiro show ali no Point, eu consegui entregar 30 músicas das 40 lá. Aí fui evoluindo e assim eu tô com essa banda já desde abril, a nossa estreia foi em abril, 1º de abril inclusive, do ano passado foi a nossa estreia, então a banda não tem 2 anos ainda. Bem Estamos aí, já rodamos pra caramba já, a região do ABC toda, rodamos pra São Miguel, fomos tocar em São Paulo, áreas e bairros de São Paulo, então assim, a banda tá girando, temos já bastante dias tocados, né? Bastante horas tocadas. Agendamento também tem bastante, eu vi no site lá. A gente tá com bastante agendamento, mas eu ia falar assim, que a gente já tocou bastante vezes aqui no Brothers, em Ribeirão, então já nos tornamos uma banda da casa, já conhecida ali na casa, então a gente tem rodado bastante, né? Qual a formação? Fala aí pra nós a formação. É uma banda com 4 integrantes, tem o Félix como nosso vocalista, né? O nosso frontman, né, o nosso vocalista principal, mas tanto eu quanto o baixista quanto o batera também cantamos músicas. Nós temos o baterista, que é o nosso segundo frontman, que é o segundo cantor da banda, que é o cara que vem com um monte de músicas, então é o segundo frontman, que é o nosso Fábio, o baterista. Nós temos o Alan, que é o nosso baixista, e aí assim a gente vai desenvolvendo os trabalhos, tocamos rocks na linha ali de dançantes dos anos 70 e 80, trilhas de filmes. A gente busca um lado mais B, né, um pouco fora do que os outros tocam, mas lado B que seja também conhecido, que as pessoas também apreciam. Sim. Então tocamos baladas românticas, tocamos uma outra música também do rock, do heavy metal, do som pesado. Sim. Então a gente acaba agradando ali várias frentes, né, rock nacional, rock internacional, então a gente toca um pouquinho de cada coisa. Rodrigo, que prosa gostosa, cara. Já muito boa, muito legal. Rapaz. Cara, já estamos com 1 hora aqui, um tempinho um pouquinho estourado. Mas, cara, bacana demais. Quero te dizer da felicidade, foi muito legal te esperar. Demorou um pouquinho, né? O homem fogo. Você entrou em contato comigo, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia de quadril, né? De quadril, mas tranquilo. Quero te agradecer e abrir aqui para você fazer as suas considerações finais, querido. Muito obrigado, viu? Maravilhoso. Eu agradeço você, Noel, agradeço todos os seus inscritos aí do canal, toda a sua audiência, todo o pessoal que acompanha. Eu tenho que agradecer, pô. Recebi um convite maravilhoso desse, né? Eu tava lá na minha toquinha lá e você me encontrou lá, me chamou, eu tava atrás de mim, eu tô sem redes sociais, né? Eu tô sem o Facebook, sem o Instagram. Você me chamou lá no WhatsApp e tal, e foi maravilhoso. Eu recebi esse convite, assim, para mim foi um prêmio. Para mim é um prêmio estar aqui, poder falar com você de tudo que você ressaltou, os elogios e tudo mais. A gente sabe, é recíproco isso entre nós dois, a gente sempre brinca com isso, mas é muito legal de eu estar lá, né, e você lembrar, você me trazer. A gente é uma síntese, né? De tantas histórias já que a gente tem até muita história junto já, né? Trabalhamos com rádio, web. Sim, enfim, vamos contar em uma outra vez, nós vamos ter que contar isso aí. Coisas, mas assim, sendo sucinto, eu acredito até que você me apresentou aqui para as pessoas. Você acabou me apresentando, me dando a oportunidade, né, de ser visto, né? De trazer de novo, né? Para o público, né? Trazer de novo para as pessoas aqui o meu trabalho, o que eu faço, e eu sou imensamente grato pela oportunidade. Sem falsa modéstia, você é um dos artistas de Rio Grande, acho que do ABC, que merece muito estar aqui. Muito obrigado. Agradeço demais. Obrigado. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.